Saudações roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks e nerds, sejam todos bem-vindos, eu sou o Eduardo e esse é mais um vídeo do canal do Eibardo e hoje eu vou fazer mais uma tag, mais uma dessas interessantes e divertidas tags que a internet nos proporciona, mas a tag de hoje é uma tag muito especial porque hoje nós vamos responder a tag que a Dani criou, então a tag da Dani em 2025, não sei se terão outras edições nos outros anos, mas neste ano de 2025 ela criou 15 perguntas e disponibilizou para os colecionadores responder aqui falando um pouco de si e um pouco das suas coleções. Então eu vou deixar aqui embaixo o link do vídeo que ela fez respondendo a própria tag e vou deixar aqui embaixo também as perguntas caso vocês se interessem em responder nos seus canais ou nos comentários. Vamos lá responder então? Então, vamos começar com o primeiro tópico aqui, um disco que reflete quem você é. E essa é uma pergunta bastante filosófica, né? O que eu sou, o que reflete quem eu sou? E eu comecei a pensar um pouco também em questões de personalidade, comportamentos. Eu sou um designer, já com seus 40 anos. Sou uma pessoa muito analítica, calma, paciente, técnica, perfeccionista e questionadora. Se eu parasse para juntar todas essas virtudes, essas características da minha pessoa, muita gente poderia dizer que eu sou uma pessoa um tanto quanto chata, mas que se enquadra muito dentro do prog metal. Eu peguei ali na minha coleção os CDs do Dream Theater, né, a banda mais conhecida de prog metal que tem, e eu escolhi aqui o CD que tem a cara ou a capa mais chata de todas, que é o Falling into Infinity. Eu acho essa capa bem feinha e me parece, olhando aqui, que vai ser um disco chato. Eu não sou um grande conhecedor de Dream Theater, como muita gente já sabe aqui no canal. Eu não devoro os CDs do Dream Theater. Eu sei que esse aqui eu nunca ouvi inteiro, já ouvi nas plataformas. Eu ganhei alguns CDs do Dream Theater, esse ainda está lacrado. Mas não me satisfiz com essa resposta, porque eu não sou um fã de Dream Theater, eu não sou um fã de prog metal, e isso jamais refletiria quem eu sou. Então eu dei um plot twist carpado para fora dessa resposta e fui tentar encontrar algo mais relacionado comigo. Então voltamos, eu sou um designer, sou criativo, gosto muito de ler, gosto muito de quadrinhos, gosto muito de filmes, sou bastante cinéfilo, adoro conversar sobre, e o que me pareceu que fazia muito mais sentido para refletir quem eu sou é o primeiro disco do Drakkar, banda italiana de power metal, Quest for Glory, lançado em 98, 97, 98, não lembro agora. E olha só que interessante, nesse álbum aqui nós temos uma música chamada Coming from the Past, em que ele traz um pouco do conceito do livro Cavalo de Troia. Nós temos Dragonheart, onde ele traz toda a história do filme Coração de Dragão. Nós temos Follow the Prophets, Under the Armour. Under the Armour é uma história que fala sobre o Homem de Ferro, então temos aqui um pouco dessa questão da Marvel, mas muito mais da questão dos quadrinhos, já que na época que esse álbum foi composto, ainda não existia o universo cinematográfico da Marvel, e o Homem de Ferro era um personagem lado B, lado C lá da Marvel. Temos Walls of Folatoy, que retrata aqui um conto do Edgar Allan Poe, em que ele foge um pouco do terror. Temos Morella, outro conto agora de terror do Edgar Allan Poe. Temos Quest for Glory, Valhalla, que eles abordam um pouco da mitologia nórdica e a cultura de exploração dos vikings. E Raising the Banners, que é um hino ao rock e ao heavy metal. Então eu acho que isso tudo se direciona muito mais às coisas que eu gosto de fazer, às coisas que eu gosto de conversar e que eu também tenho exposto aqui no meu escritório. Então, possivelmente, não apenas este álbum aqui se reflete, mas ele é um bom exemplo de coisas que eu gosto, que eu nutro um carinho e uma paixão muito grande. Então, Drakkar, Quest for Glory, como um disco que reflete quem eu sou. O item número 2, um disco para ouvir num boteco tomando uma glacial. E a Dani ainda adicionou uma glacial quente. Primeiro, eu não sou um grande bebedor de cerveja, já faz muito tempo que minhas aventuras com álcool são bem espaçadas. E quando eu vou beber também eu tento pegar uma cerveja com uma qualidade um pouquinho melhor do que uma glacial quente. Mas aqui em Porto Alegre nós temos uma banda que combina bastante com esse contexto de boteco, de pinga, de cerveja. E a banda é Cartel da Cevada. Caso vocês não conheçam, Cartel da Cevada é uma banda gaúcha de hard rock, cantado em português, e eles acabam abordando nas suas letras um pouco dessa cultura bagual,
a cultura do gaúcho de fazer farra, de beber, de ficar loucão. Então, só para ter uma ideia aqui, nos títulos de algumas músicas, esse álbum aqui, auto-intitulado Cartel da Cevada, foi, se não me engano, um brinde que eles deram num show. É um álbum independente com 11 faixas e tem músicas como A Puta Mais Feia, Elas por Elas, Azar, Eu Vou Querer, Caminhoneira, Aprecie Sem Moderação, O Diabo da Fronteira e Cartel da Cevada. E depois, com um investimento muito maior, eles lançaram este álbum aqui, que veio também nessa capinha aqui feita de papel pardo, com um carimbo com o logo da banda. Eu achei bem legal essa ideia. E o que temos aqui, o primeiro álbum assim mais completo da banda, chamado Cartélico Volume 1, Fronteira, Trago e Querência. E ele é mais ou menos uma rock ópera gaúcha, porque aqui tem muitos convidados especiais fazendo alguns personagens, com músicas que combinam bastante novamente com esta ideia que a Dani criou ali pra gente pensar. Tem uma faixa aqui chamado Enquanto a Ceva Não Gela, O Assador, Porto Alegre Pelo Amor, Lembranças de Melâncias, Ginete do Quarto Distrito, Bacon Tato, Minuano, Vermelho no Prata, A Razão, a Maldade e a Visão e Timbuca. E aqui tem uma ilustração com todas as pessoas que participaram do álbum. Então eu acho que dentro desse contexto do boteco e ceva quente, o Cartel da Cevada combina bastante. Não que a banda seja ruim a ponto de ser comparada com um boteco de glacial quente. Então, Cartel da Cevada para ouvir num boteco ali com os amigos fazendo farra. Batom, chupão, mordida se misturam no cangote. Essência de percanta emanando do bigode. A ceva tá gelando, sem amadorismo, dou o tapa e abro a gaita, enquanto a minha ceva não gela. Item 3. Um disco para um sapeca iaiá de alta performance. Bom, eu acho que a galera toda vai acabar trazendo pra cá algum hard rock mais AOR, né? Que é aquele hard rock adulto, romântico. Ou, de repente, aquele hard rock mais zoeira lá, Motley Crue e Steel Panther, que são músicas venerando as farras, surubas e doenças venéreas. Ai, que delícia! Mas eu vou tentar pensar um pouco diferente. E pensei, onde que costuma rolar bastante sapeca iaiá, principalmente aqui no nosso Brasil, e é o responsável por uma grande quantidade de nascimentos de novos bebês. Então eu trouxe para cá a rainha dos trio elétricos, aí presença confirmada em todos os carnavais e micaretas do Brasil inteiro, que é a nossa Vevetinha, Ivete Sangalo, e aqui o melhor momento, na minha opinião, da carreira dela, que é o show ao vivo da banda Eva dos anos 90. É impossível algum brasileiro nunca ter ouvido isso aqui, e nada combina mais com um sapeca iaiá do que aquele clima de carnaval, beijo na boca, e atrás de trio elétrico, suadeira, abadá e banda Eva aqui embalando toda essa bagunça. Então, banda Eva ao vivo. Eu já falei com Deus que não vou te deixar, vou te levar pra onde for, qualquer lugar. Já fiz de tudo pra não te perder. Simbora! Arerê, um love com você. Yeah! Arerê, um love com você. Yeah, yeah! Item 4. Um disco para um churras tarde dançante. Então, quem aqui nunca fez um churras com seus amigos, levou uma pilha de CD e depois ficaram ouvindo lá e curtindo? A ideia, eu imagino que seja um álbum que combine com o momento, que seja legal para juntar os amigos e que todos tenham um certo carinho, um certo apreço pelas músicas que vão ser tocadas. Não algo como eu levar um power metal lado D aqui da minha coleção e alguém simplesmente não se interessar por ouvir. Então nós temos algumas bandas aqui que são hors concours, que são aquelas bandas que todo mundo gosta. Precisamos só achar qual álbum combinaria assim com uma tarde em que todo mundo estaria escutando e em certo momento pós-churrasco todo mundo ia se levantar, cantar junto, se abraçar, bater cabeça, fazer um air guitar. E nada mais justo do que trazer um Iron Maiden clássico aqui. Isso aqui é a coletânea de 96, ou seja, dos anos 90 ali, e pega uma pá de ótimos momentos da banda. São 16 músicas, tem música o suficiente para todo mundo estar aqui bêbado cantando junto, e obviamente os grandes hits da banda. Então são aquelas músicas que todo mundo já ouviu e provavelmente vai gostar de ouvir de novo. The Number of the Beast, Can I Play With Madness, Fear of the Dark ao vivo, Run to the Hills, Bring Your Daughter to the Slaughter, The Evil That Men Do, Aces High, Be Quick or Be Dead,
2 Minutes to Midnight, Man on the Edge, Virus, Running Free ao vivo, Wasted Years, The Clairvoyant, The Trooper e Hallowed Be The Name. Até as músicas com Blaze aqui são muito boas, então todo mundo vai curtir abraçado. Iron Maiden então, para tocar no churrascão da gurizada. Item 5, um supergrupo de desempregados. E se tratando do Power Metal, é muito fácil achar milhões de bandas que vão para esta linha da pobreza, que fazem parte da série C, D e E. Mas eu quis trazer uma coisa diferente aqui, eu não quis trazer um supergrupo que se juntou para lançar uma banda nova, até porque tem bastante também nessa categoria, mas eu quis trazer não somente um projeto, uma ópera metal de desempregados, mas uma que não vingou. Ele foi lançado como parte 1 e nunca houve uma parte 2. Então eu estou trazendo Downrider. Esse aqui é um projeto de power metal, bem intrusão, que foi fundado pelo vocalista da banda Majesty, o Tarek Maghari. Majesty é uma banda de power metal que vai nessa linha de Manowar e Wizard e toda essa linha do heavy true power metal, e traz vários convidados também desse segmento do metal. Downrider, como eu falei, ele lançou apenas um álbum, o Fate is Calling parte 1, nunca teve uma parte 2, e é baseado numa história que o próprio Tarek criou. Agora eu vou trazer para vocês um pouco dos desempregados que constam aqui. Desempregados entre aspas, porque tem até alguns nomes bem interessantes. O Tarek Maghari aqui nos vocais, guitarras, baixos e teclados, e também compositor, né? E os vocalistas: Rob Rock, do Impellitteri, James Rivera, do Distant Thunder e Hellstar, Brian Patrick, do Manila Road, Charles Steinhauer, da banda Paradox, Andreas Babuskin, da banda Paragon, Michael Seifert, da banda Rebellion e Wolfchant, Jürgen Aumann, da banda Final Breath, o Sven Dena, vocalista do Wizard, Joanna Mott, vocalista do Midnight Symphony, Oliver Einschimmer, vocalista alemão da banda Shadows of Iga, outra banda que eu nunca ouvi falar, mas esse cara é organizador de alguns festivais na Alemanha, Keep It True, o Hammer of Doom e o Metal Assault Festival. Os guitarristas deste álbum: Ross the Boss, da banda Ross the Boss, da banda Death Dealer, da banda Manowar, Rolf Monks, guitarrista do Crematory, do Empire, Razorblade, também já passou pela banda do Tarek, o Majesty, Mark Shelton, guitarrista do Manila Road, Circus Maximus e um monte de outras bandas que eu não conheço, Bjorn Daiger, guitarrista do Storm Warrior, outra banda alemã de power metal, também já foi guitarrista da banda Metal Force, que foi uma banda paralela que o Tarek teve ao mesmo tempo do Majesty, o que não faz sentido porque as bandas eram praticamente iguais. Chris Helm, guitarrista do Razorback, Phil Temple, guitarrista do Midnight Symphony, junto lá com a tal da Joanna, David Natali, um italiano aqui, guitarrista da banda Battle Run, e outro italiano, o Gianluca Silvi, também guitarrista do Battle Run e também do Doom Sword. Os bateristas Michael Greater, que tocou e acho que ainda toca no Majesty, banda do Tarek, e o John Haddad, que também é baterista da banda Midnight Symphony. Peter Hotmeyer, que não participou de nenhuma grande banda, apenas desse projeto, tocando a música 10 do projeto. E ao juntar todo esse bando de desconhecidos, alguns nem tanto, ele fez então este projeto aqui, que é um projeto, uma historinha, né, uma aventura, bem nos moldes que ele já fazia no Majesty, no Metal Force e que demais bandas convidadas costumam fazer. Então não tem nada de muito criativo, mas é mais uma junção de desempregados aqui para fazer um projeto que nem foi pra frente. Downrider então com Fate is Calling parte 1. Item 6. Um disco que você comprou, depois vendeu, depois comprou de novo. Bom, eu não lembro de nenhum álbum que eu tenha feito nesta ordem precisamente, porque eu não costumo vender álbuns que eu tenho. E se eu vendi é porque eu não pretendo recuperar ele. Mas como vocês já viram bastante aqui no Caixa Forte, eu costumo ir atrás de itens diferenciados de itens que eu já tenho.
É muito normal eu ter um item nacional, por exemplo, acrílico, e ir atrás do item Digipack ou item Digibook. Isso é bastante comum e muitos itens da minha coleção já passaram por esta mudança. O álbum que eu trouxe aqui, então, para exemplificar isso, é o Triumph or Agony do Rhapsody of Fire, porque eu já tive ele acrílico nacional, aí eu consegui ele alemão acrílico, me desfiz do nacional, fiquei com o alemão acrílico, e agora eu consegui o Digipack com sleeve alemão e vendi o acrílico alemão. Álbum de 2006 do Rhapsody, eu gosto bastante desse álbum. Depois do Symphony Parte 2, esse aqui ele começou a dar uma volta para aquele início do Rhapsody, mas ele não conseguiu se manter lá. E essa versão aqui ela é bem bonita. Aqui está, ó, com um painelzão aqui com a banda. E tem essa sleeve também. Atrás não tem as letras, né? Então as letras ficam a cargo da própria sleeve. E aqui está então o álbum Triumph or Agony do Rhapsody, que eu já me desfiz de algumas versões e hoje estou com essa aqui, que provavelmente vai ser a versão definitiva da coleção. Então vamos para o item 7, uma banda que você acha ruim, mas mesmo assim gosta. Vamos dar uns passos atrás, voltar lá para 2013, 2014. A Globo lançou um programa de competição de bandas, que foi o Superstars, e na primeira edição eu torci muito para uma banda, e felizmente essa foi a banda ganhadora, que é a banda Malta. Esse álbum aqui, o Supernova, é o primeiro álbum da banda, foi lançado em 2014, e é muito bacana. Esse álbum aqui pega aquela vibe meio Creed, sabe? Bem radiofônico, do rock romântico. Mas aqui a gente ainda tem algumas músicas mais agitadas, mais empolgantes. Em 2015, eles lançam o segundo álbum, Nova Era, que, se não me engano, tem uma ou duas músicas que eu gostei e já começa a ficar um monte de balada chata e mela cueca. Então a banda começou a me perder. Depois o vocalista, o tal do Bruno, saiu da banda e eles decidiram tentar inovar e trouxeram para o lugar do Bruno a vocalista Luana Câmara, que também tinha participado do The Voice, eu acho que foi. Aí eu não sei se foi na Globo. E o que já estava se tornando chato por causa das músicas que só tocavam baladas românticas ficou insuportável, principalmente nesse álbum. A Luana era uma vocalista que tinha uma pegada bem pesada do rock e botaram ela para fazer músicas baladinhas e até versões de sertanejo. Aqui tem uma música, Primeiro Amor, com participação especial do Marcos e Bellucci. E, nossa, a banda ficou tão chata, mas tão chata. Eu acho que ela lançou mais um álbum depois desse aqui. Depois que a Luana saiu da banda, o guitarrista Thor assumiu os vocais. E ele é um bom guitarrista, mas um péssimo vocalista. Então, ali a banda terminou de enterrar o pouco gosto que eu tinha por ela. Durante as pandemias eu tentei ver uma live deles e foi doído ver o Thor cantando as músicas da banda Malta. Mas agora eles estão com um novo vocalista, não sei o nome do cara, mas ele tem um timbre muito parecido com o timbre do primeiro vocalista. Eles até são parecidos, barbudos assim, carecas. Quando eu vi um clipe deles eu achei que o Bruno tinha voltado, mas não, é um novo vocalista, que emula bastante a pegada do primeiro vocalista. Eles lançaram um ao vivo que é bem bacana. Eles tocam praticamente o primeiro álbum e mais algumas coisas dos outros. Então acho que eles também notaram a necessidade de dar um passo atrás. Tá aqui uma banda que eu acho ruim. Eu gosto do primeiro álbum, mas depois eu acho bem fraco mesmo. Mas eu ainda gosto, tem aquela questão mais nostálgica e aquele carinho que eu acabei construindo pela banda num momento específico. Banda Malta, então. Diz pra mim o que eu já sei, tenho tanta coisa nova pra contar. De mim, diz pra mim sobre você, que é a hora certa pra recomeçar. O item 8. Um item que você conheceu e comprou por causa de algum vídeo da comunidade de música do YouTube. Cite o nome do canal e divulgue. Eu tava pensando aqui, eu já respondi várias vezes essa pergunta e tava me faltando algum item que algum canal me apresentou, então me veio à mente uma resposta indireta a essa pergunta. Ano passado eu ganhei um álbum de uma banda que eu ainda não tinha escutado, que é o Impetus Malignum, o álbum Storms of Fire.
uma banda de black metal gaúcha aqui de Porto Alegre. E eu ganhei da Ana Franscovia, do canal A Nômade Cósmica. E como que ela me apresentou essa banda? Porque a própria Ana foi a baterista da banda. Então tá aqui a Satânia, baterista da banda Imptos Maligno, e também escritora, revisora, tradutora e fofoqueira de plantão do meio do metal. Vou deixar aqui embaixo o link para o canal dela e vão lá que vocês vão curtir bastante o conteúdo em que ela acaba unindo metal, fofocalhada, literatura e cultura. Item 9 é uma banda Valonil top. Eu admito que eu fiquei um pouco confuso na questão do Valonil, mas depois eu entendi que é uma coisa assim, uma banda mais truzeira, uma banda sem muito refinamento, mas baixa a cabeça, vai lá e toca, e estão satisfeitos com isso. Baseado nessa interpretação e olhando um pouco os itens que eu tenho aqui, eu poderia até pegar alguns álbuns mais antigos que apresentavam uma produção não tão cristalina, mas eu acho que a intenção da banda era ser o melhor possível. E aí não seria justo com elas por questões de dinheiro e época. Então eu encontrei aqui uma banda que eu acho que se enquadra um pouco com o que a gente quer trazer, sendo aquela banda mais baixa cabeça e toca, até porque o estilo dela permite um pouco dessa liberdade. É uma banda de hardcore, na verdade uma mistura de hardcore com música sertaneja, que é a banda Hardneja Sertacore, uma banda de hardcore que faz versões de hardcore melódico de músicas sertanejas. Então, as músicas boas do sertanejo dos anos 90, 2000, aqui são transportadas para uma vibe mais hardcore melódico e ficaram muito boas, mas também sem toda aquela produção que o power metal, o symphonic metal, o prog metal exigem. E ao vivo eles conseguem soar tão parecidos quanto eles conseguem soar aqui no CD. Músicas como Estou Apaixonado, Dormir na Praça, Por Te Amar Demais, Pensa em Mim, Choram as Rosas, Pão de Mel, barra Fio de Cabelo, Você Vai Ver, Evidências, Ela é Demais, Pare Como um Anjo, Menino na Porteira, Com a Volta da Asa Branca, Desculpe Mas Eu Vou Chorar, Querendo Te Amar e Pensa em Mim. Hits da música sertaneja, principalmente antes do sertanejo universitário, aqui em versões mais rápidas, pesadas e plugadas. Então, Hardneja Sertacore, uma banda aí do Valonil top. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Item 10. Mostre uma trilha sonora, pode ser de filme, de série, de novela, etc. E diga a sua música preferida dela. Eu tenho pouquíssimas trilhas sonoras aqui na minha coleção. Provavelmente, acho que eu tenho 2 ou 3 no máximo. Mas eu tenho 2 ou 3 no máximo de filmes que eu gosto e das trilhas sonoras que eu gosto. Aqui, então, eu tenho um dos meus filmes favoritos e uma das melhores trilhas sonoras de filme que eu já ouvi, que é Good Morning Vietnam. É um filme dos anos 80, 87 para ser mais específico, que traz como protagonista o Robbie Williams, um dos meus atores favoritos e uma grande perda para o mundo cinematográfico. A trilha sonora ela é recheada de rock dos anos 50, 60, talvez até alguma coisa dos anos 40, e foi aqui minha porta de entrada para muita coisa de rock. Eu escutava uma cassete que meu pai tinha gravado com a trilha sonora desse filme, e eu lembro que quando eu era menor, a minha música favorita deste álbum, no caso desta fita, era Sugar and Spice, da banda The Searchers. Tem outras músicas muito boas, como Nowhere to Run, da Martha Reeves e The Vandellas, I Get Around, do The Beach Boys, Game of Love, do Wayne Fontana, cara, essa música era muito legal, Got You, do James Brown, entre outras. Mas eu vou destacar aqui então Sugar and Spice, trilha sonora de Good Morning Vietnam, baita filmaço aqui dos anos 80. Um disco de capa feia que você gosta.
Bom, para isso a gente já tem o quadro também do Cover Critique, onde a gente faz uma crítica, às vezes até construtiva, de capas de álbuns, a gente faz análise e normalmente a gente traz capas ruins. Já tive alguns convidados também falando de capas que não gostavam, eu já falei algumas, mas recentemente eu adquiri um CD que eu gosto pra caramba, que era um dos meus graus, que eu queria muito na coleção e era muito difícil de conseguir, e eu destaquei que a capa não me agrada nem um pouquinho. O álbum em questão é o The Twilight Chronicles, da banda Ten, que aqui já tem até uma vibe bem pitoresca. Ele tem uma moldura... Deixa eu tirar o encaixe aqui. Ele tem uma moldura de livro, né? Aqueles livros bíblicos, tomos gigantescos aqui, como vocês podem ver. E ele todo é tratado como se fosse um livro, ó. The Twilight Chronicles by Ten. Então o título, o autor, a gente tem essa moldura aqui de livro antigo, livro importante, e temos aqui uma caveira muito feia e bizarra, fora do foco, e uns efeitos muito mal utilizados. Aqui a parte de trás, eu não entendi o que era para ser essa textura, porque ela não se assimila nem a couro, então não faz sentido, tá? Não faz sentido. Tem essa montagem cagada aqui com a caveira, tem essa fonte fudidaça aqui meio gótica em cima da caveira. O Ten não usa o logo deles, mas eles entram dentro dessa brincadeira aqui da capa de livro, e o nome da banda está com a mesma fonte do nome do álbum. É uma capa ruim, o contraste é mais ou menos, o cinza aqui ele é um pouco legível, mas essa fonte atrapalha um pouco a leitura. E dentro é muito mais bonito, porque aqui tem uma coisa aqui de livro mais antigo, com a cor sépia, alguns símbolos aqui. Então a capa é cagada demais, infelizmente. Mas este álbum aqui é muito bom, tá entre ali, talvez o meu top 5 da banda Ten. Mas mereceu uma capinha mais bonita. Quem sabe no cover design a gente não cria uma capa para esse álbum aqui. Então, um disco de capa feia que eu gosto, The Twilight Chronicles do Ten. O Item 12 é um prog sonífero que você gosta. Já falei milhares de vezes, o prog não é muito minha praia. Eu tenho aqui algumas coisas de prog normalmente que estão mais alinhadas com a vertente do heavy e do power metal, e por isso não costuma ser tão sonífero, né? Coisas como Dream Theater, Symphony X e por aí vai. Mas eu tenho aqui uma banda, inicialmente eu achei que ia para um lado mais folk, eles acabaram ficando bem dentro ali do nicho do prog com o folk metal, que é a banda Cellar Darling, banda que foi formada quando a Anna Murphy, o Ivo Renzi e o Merlin Sutter saíram do Elovitch. Elovitch é uma banda de folk black death metal, obviamente uma outra pegada, e quando eles fizeram essa banda eu achei que eles iam ficar naquela linha do folk metal, talvez com vocais menos rasgados, mais vocais limpos. Mas o que eles apresentaram no primeiro álbum foi um prog folk. O primeiro álbum ainda tem um pé mais no rock, mas esse aqui eles foram muito mais experimentais, o The Spell. Fizeram um álbum conceitual aqui com uma história bem interessante, mas as músicas aqui são bem arrastadas. Eu acho até que eles se inspiraram um pouco em algumas bandas de doom, e ficou então um prog experimental com instrumentos folks. A Anna Murphy, que tem uma voz bem energética na Elovitch, aqui ela tá trabalhando com linhas vocais mais arrastadas e demora pra coisa engrenar. Mas como eu falei, é uma banda que me conquistou na curiosidade. Eu gosto bastante até da parte gráfica, eu gosto do conceito da banda. Tem algumas músicas muito interessantes e muito empolgantes. Mas no geral, esse é um álbum aqui que foi bem difícil para eu conseguir consumir, foi bem demorado. É um álbum que eu gosto, eu não pego ele muito para ouvir, justamente pela questão mais chata e sonífera. Mas está aqui um álbum que mesmo assim, com essas características, ainda me agrada. Então, Cellar Darling com o segundo álbum, o The Spell. O
Item 13 é um disco de covers. Eu até pensei em pegar um álbum tributo, né, um tributo a alguma banda em que muitas bandas se juntassem para tocar, mas eu quis pegar um item um pouco mais diferente, até para ajudar a divulgar para quem não conhece esse projeto. Não chega a ser um projeto, já que é uma banda já consolidada. Eu estou falando do If and Temptation, e em 2013 eles lançaram um álbum inteiro de covers, se chama The Key Music Session. Eu não tenho esse álbum, ele está nas minhas wishlists, vamos ver se agora em 2025 eu consigo adquiri-lo, mas no álbum Hydra, nessa versão aqui de JPEG, ele é uma versão dupla e o segundo álbum tem algumas destas músicas. Não é o álbum inteiro com os covers, mas tem 8 músicas que estão nesse CD de covers. E o legal desse The Key Music Sessions é que eles não estão fazendo covers de bandas de metal, mas eles estão abordando músicas de bandas fora do segmento do rock e do metal, mas fazendo uma versão with interpretation dessas músicas. Então aqui eles vão abordar músicas como Grenade, do Bruno Mars, Titanium, do David Guetta, Let Her Go, da banda Passengers, Summertime Sadness, da Lana Del Rey, Radioactive, do Imagine Dragons, Crazy, do Gnars Barkley, Dirt Dancer, do Henrique Iglesias, Don't You Worry Child, da Swedish House Mafia, Behind Blue Eyes, do The Who, The Power of Love, do Frank Goes to Hollywood, e Apologize, do One Republic. Então são 11 canções do mundo pop que eles trouxeram para uma versão meio metal, não tão pesada. Item 14, saudades do que não vivi. Diga uma década e um lugar que você adoraria estar para viver a história do rock e metal. Bom, em relação a isso, eu acho que é até um pouco fácil assim para eu lidar com essa resposta, porque embora eu goste de muita coisa dos anos 80, os shows dessas bandas seguiram por muitas outras décadas além. Não sou tão fã da música da década de 70, mas eu gosto muito do que teve tanto nos anos 80, mais ainda nos anos 90, anos 2000 para cima também. Eu acho que o que se enquadraria bem legal na minha linha de gosto, na minha timeline de gosto, seria viver algo entre 2000 e 2010, que é um ano em que eu já estava vivendo os círculos de shows de metal e rock, mas eu não tinha um poder aquisitivo muito grande. Os shows também eram bem baratos naquela época, então eu imagino que se eu me colocasse entre 2000 e 2010 eu poderia ir em muito show de bandas que vieram ao Brasil e eu não consegui ir, mas também ia viver um momento muito bom para o Power Metal que estava em alta nos anos 2000 a 2010. Era muitas surpresas boas, as bandas que eram lançadas, as bandas nacionais faziam muito show, tinha muito giro de banda também, e eu acho que estando num local privilegiado, talvez na Europa, o início de muitas bandas de Power Metal na Europa foi mais ou menos nessa década, então estar lá para vivenciar esse tipo de show seria muito bom. E até mesmo bandas grandes que faziam turnês para lá, Nickelback, Creed, Alter Bridge e por aí vai. Então, não muito longe de onde a gente está, mas de repente num local mais privilegiado com poder aquisitivo melhor entre 2000 e 2010. E para encerrar o item 15, um artista que você adora, mas é muito vergonha alheia. E dito isso, de fato não me veio à cabeça nenhum artista que seria uma vergonha alheia eu ir a um show. Não me preocuparia muito com a questão do que pensam de mim indo no show desse artista. Até porque chega numa idade, a gente não se preocupa mais com isso, né? A gente só quer ser feliz e ignorar o que as outras pessoas pensam. Legal! Uma coisa que é meio ridícula, eu até tava conversando com minha esposa esses dias, é que tem algumas coisas de electrofunk que me agradam. Eu acho a batida bem contagiante, mas eu não tenho nada de electrofunk aqui na minha coleção. E aí, para conseguir trazer uma resposta para vocês, tem talvez a primeira banda que eu gostei muito, que eu tenho aqui alguns itens da minha coleção, que é a banda Los Ladrones. Mas espera lá, eu não tenho vergonha deles, eu não acho que eles sejam vergonha alheia. Por sinal, eu acho uma banda bem legal, é um pop rock argentino, bem tocado, bem alegre, bem grudento. Mas eu comecei a prestar atenção em algumas letras, e só para vocês terem ideia, tem uma música aqui no segundo álbum deles, Los Ladrones Sueltos, o segundo assalto. A segunda música se chama No Podia Mover-me.
e aí, sei lá, vai pensar que o cara tá apaixonado, que ele não pode se mover, ele não pode fazer uma ação, não pode concluir ações, ele tá parado pensando e filosofando, mas não, essa música aqui, o personagem, o protagonista da música, não pode se mover porque ele está com hemorroidas e está doendo demais. Então não é uma banda que eu tenha vergonha alheia, mas com certeza algumas letras aqui podem ter um teor um pouco mais ridículo, o que por outro lado também eu acho divertido e vai me fazer talvez gostar mais da banda. Mas então, letras com esse tipo de conceito pode ser algo, possa ser mal visto, se eu estiver curtindo, cantando alto, mas que em nenhum momento vai me fazer deixar de ouvir ou cantar alto. A cualquiera hemorroides, le confesé que tenía hemorroides, me dijeron que haga reposo, el dolor es realmente espantoso y ya no puedo moverme, le confesé que tenía hemorroides, me dijeron que... Então é isso, pessoal. Essa foi a tag da Dani 2025, respondendo 15 questões que a nossa querida amiga Dani criou e lançou para a galera aqui, para a comunidade de colecionadores responderem em seus canais. Essa é a minha versão. Se vocês curtiram, eu vou deixar o link aqui embaixo para o vídeo da Dani, para vocês irem lá assistir. As perguntas vão estar aqui embaixo também, mas se vocês quiserem responder nos comentários, pode deixar aqui que eu vou ler. Marquem a Dani também, se vocês responderem, para que ela possa vir aqui ver as besteiras que vocês vão falar. Convido todos a participar da tag da Dani, é uma tag bem divertida, gostei bastante de responder e refletir sobre essas respostas, e vamos abraçar a vergonha alheia e o ridículo. Quero agradecer o tempo e a atenção que vocês disponibilizaram para estar comigo aqui respondendo essas 15 questões. Quero convidar vocês a conhecer o Instagram da Ibardo, onde eu posto itens da minha coleção que eu estou ouvindo. Quero convidar vocês também a conhecer as playlists no Spotify que eu crio com artistas e bandas que são citados nos vídeos. Aqui embaixo vai ter o link para a playlist deste vídeo. Todos os artistas que foram citados, então vai ter uma musiquinha lá bem especial para vocês conhecerem ou curtirem. E se vocês gostaram desse vídeo, eu quero convidar vocês a assistir outros vídeos em que eu estou respondendo as tags, falando um pouco da minha coleção e da minha opinião. Se vocês gostaram desse vídeo como um todo, quero convidar vocês a assistir outros quadros aqui do canal, onde eu falo não somente de tags, mas apresento bandas, apresento projetos gráficos dos álbuns das bandas, falo também um pouco sobre encartes, logos, unboxings de itens limitados, quadrinhos e livros e um pouco de tudo. Peço que dê aquele like aqui embaixo, compartilhe com um amigo que vai gostar do assunto e desde já um forte abraço do Ibardo.